Nesse vídeo você vai aprender o que é ter o poder de gastar bem e como desenvolver a sua inteligência financeira para fazer boas escolhas e ter uma vida mais equilibrada. Para você direcionar o seu dinheiro para aquilo que é mais importante na sua vida, para aquelas áreas que mais importam. Mas antes me fala uma coisa, imagina que um amigo seu, um pouquinho distante, ele é colega, chega para você e fala, pô, me divorciei. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Fala a verdade, é chifre, né? Pois é, a gente pensa que a pessoa foi traída e é por isso que o divórcio acontece. Essa geralmente é a primeira coisa que a gente pensa. Mas acredite você, se quiser ou não, não é a maioria dos casos. Cerca de 57% dos divórcios no Brasil acontecem por conta de desavenças relacionadas a finanças. Então, o casal tem problemas financeiros e eles se divorciam por causa disso. 57% dos divórcios acontecem por conta disso. E não para por aí não. Olha aqui, ó, dados do Índice de Saúde Financeira do Brasil mostra que 58% das famílias do Brasil relatam que as finanças impactam na vida familiar e causam estresse. De acordo com uma pesquisa que se chama O Bolso do Brasileiro, cerca de 46% das pessoas relatam ter ansiedade quando elas param para pensar sobre a saúde financeira delas. E agora falando sobre ansiedade, a OMS classificou o Brasil como o país com mais casos de ansiedade no mundo, além de ser um dos países com mais casos de depressão do mundo. E eles fizeram uma pesquisa que mostra que os problemas financeiros estão diretamente ligados a esses quadros de ansiedade. E para finalizar aqui, 6 em cada 10 brasileiros relatam que consideram a maneira como cuidam do seu dinheiro não permitir que eles aproveitem mais a vida deles. Então, depois de todos esses dados, não tem como eu dizer que os problemas financeiros não têm a ver com comportamento e que não afetam a nossa saúde mental. E sobre comportamento? Me responde uma coisa. Se você tem um relacionamento, dentro do seu relacionamento, o seu comportamento não afeta diretamente ele? Você não pode falar de qualquer jeito com o seu parceiro ou com a sua parceira. O seu comportamento não afeta diretamente o seu trabalho? Você não pode falar de qualquer jeito com o seu chefe, nem com seus colegas de trabalho. Você precisa seguir as regras lá do seu trabalho. Às vezes você precisa seguir até o jeito de se vestir. Você precisa seguir essas regras. Isso tem a ver com o seu comportamento. E na sua saúde? Você não precisa se alimentar minimamente bem, comer pouca fritura, não comer muito açúcar. Você sabe que se você não se atentar a essas coisas, vai dar ruim. Em qualquer uma, seja no relacionamento, você sabe que se você não seguir essa regra, vai dar ruim. Lá no seu trabalho também, vai dar algum problema, não vai? E por que você acha que na sua vida financeira ia ser diferente? Se naqueles outros aspectos da sua vida, se você não tiver um bom comportamento, vai estragar, por que você não presta atenção nos seus comportamentos que cagam a sua vida financeira? E a pergunta que eu te faço é, você já parou para refletir sobre os comportamentos que cagam a sua vida financeira? Talvez você até tenha pensado, mas não conseguiu resolver. Talvez você tenha tentado, mas não conseguiu. Tenha refletido, percebido alguma coisa, mas não sabia como resolver. Às vezes a gente está no piloto automático. E é maluco, né? Porque a maioria das nossas escolhas que a gente faz no dia a dia parece que são decisões que são conscientes, que a gente acabou de tomar e a gente tem plena certeza e convicção sobre aquela decisão que a gente está tomando. Então, por que a gente está cagando a nossa vida financeira ainda? Mesmo tomando decisões conscientes. Mas nem sempre essas decisões são conscientes. Na verdade, muitas dessas decisões são habituais, são hábitos que a gente tem. E os hábitos surgem porque o nosso cérebro ele está o tempo todo tentando poupar energia. E aí, apesar de você não perceber, os seus hábitos têm grande influência na tomada de decisão, em todos os aspectos da sua vida. Mas nós temos um problema aqui, e talvez essa seja a resposta para você não ter conseguido mudar antes. Os hábitos, eles não podem ser extintos. Não tem como a gente extinguir um hábito. Não dá para eliminar o hábito, mas a gente pode modificar esses hábitos. Então é isso que a gente precisa fazer. Modificar os hábitos destrutivos que nós temos. E todo hábito ele tem uma estrutura, rotina, recompensa e o gatilho. O gatilho é o primeiro. E para você dominar os hábitos destrutivos, os seus hábitos destrutivos, você precisa aprender a reconhecer algumas coisas. Por exemplo, qual é a recompensa que o seu cérebro está buscando? Porque aí você consegue começar a modificar os outros estágios do ciclo do hábito. E acredite, é surpreendente quando a gente começa a reconhecer essas coisas e começa a parar para analisar como tudo faz sentido.
uma coisa vai levando a outra e você tem aquele ciclo do hábito destrutivo. Você começa a perceber por que você está entrando nessa. E é claro, não é à toa que esse é um dos pilares do poder de gastar bem. A mudança de hábitos. Aqui nós entendemos a força que esses hábitos eles têm. Então a gente te ensina a reprogramar esses hábitos destrutivos para eles pararem de boicotar a sua vida pessoal e a sua vida financeira. Obviamente que isso vai acabar respingando nas outras partes da sua vida social, profissional, e aí você vai parar de ser boicotado nas suas boas decisões. Todos esses problemas que eu falei lá no começo do vídeo, e todos esses hábitos destrutivos, eles acontecem por conta da gente normalizar a nossa vida financeira toda cagada. Como assim a gente faz isso? Ué, a gente normaliza viver a vida de qualquer jeito, no piloto automático, viver de forma automática, não ter sonhos para realizar, não ter metas para alcançar. A gente normaliza isso. A gente normaliza não aproveitar a vida de maneira adequada. A gente normaliza ter que, para aproveitar a vida, estar sempre devendo. Sempre se enfiando em rascada, sempre com a corda no pescoço, financeiramente falando. A gente normaliza não aumentar o nosso padrão de vida, viver daquele jeito, na mesma, sempre. A gente normaliza não saber quanto a gente ganha, não saber quanto que a gente gasta, e por aí vai. A gente normaliza a vida cagada. E por vezes a gente coloca os problemas que acontecem com a gente, que existem na nossa vida, como um mal necessário, fazendo com que a gente nem se empenhe para resolver ele. A gente normaliza as coisas que não devem ser normalizadas. E olha, eu até entendo essa repulsa que a maioria das pessoas desenvolve quando o assunto é finanças, educação financeira, quando o assunto é dinheiro. Porque todo mundo fala o óbvio quando a gente vai procurar sobre esses assuntos. E esse óbvio que eles falam, a gente acaba percebendo que a longo prazo ele não se sustenta, ele não serve. Por exemplo, é óbvio que você precisa guardar dinheiro, é óbvio que você precisa saber quanto você gasta, quanto você ganha, é óbvio que você precisa ter ali as suas metas, não gastar mais do que você pode. Isso tudo é óbvio. O que não é óbvio e que ninguém te ensina é conhecer as opções que você tem. É racionalizar sobre o problema. As pessoas não te ensinam a racionalizar sobre o problema. Por exemplo, a conhecer os seus valores pessoais. Vou te dar um exemplo sobre isso. Em um ambiente de trabalho, se acontecer uma situação de injustiça, isso vai me afetar muito mais do que se eu presenciar uma situação de desumildade, por exemplo. Porque justiça está entre meus top 3 valores pessoais. Então, se eu presencio uma situação dessa, vai me incomodar profundamente. Vai gritar muito mais alto do que uma situação de falta de humildade de alguma pessoa. Isso vai afetar profundamente o meu desempenho, a perspectiva que eu tenho sobre as pessoas daquele lugar, sobre o meu próprio trabalho. Por quê? Porque eu estou sendo afetado em um valor pessoal meu. Isso ninguém te ensina por aí, ninguém te fala isso por aí. Esse é o peso de você conhecer os seus valores pessoais. Os seus planos, eles precisam estar alinhados com os seus valores pessoais. Caso contrário, você não vai atrás daquilo, porque aquilo não tem muito a ver com você. Então, por exemplo, é como alguém falar assim, você precisa guardar dinheiro. E você começa a guardar o dinheiro, e de repente você gasta esse dinheiro com qualquer coisa. Primeiro, porque você não tem um objetivo específico para aquele dinheiro. Ou a pessoa simplesmente falou para você guardar dinheiro para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seus valores pessoais. Entende? Uma outra situação. Se o seu valor pessoal é liberdade, trabalhar para você naquela escala de 6-1, onde você provavelmente vai ter que trabalhar o seu fim de semana, vai ser fatal, porque você vai trabalhar o tempo todo. O seu fim de semana que você teria para descansar ou para viajar ou para fazer qualquer coisa, você não vai ter. E você vai se sentir profundamente esgotado, afetado por isso. Porque essa escala, esse trabalho está afetando diretamente um valor pessoal seu, que é a liberdade. Percebe que isso não tem a ver só com finanças. Não tem a ver só com guardar o seu dinheiro, mas também afeta o seu trabalho, afeta o seu desempenho. E isso ninguém te ensina por aí. Outra coisa que ninguém te ensina é racionalizar sobre as opções que você tem. Ninguém te ensina a entender por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Os erros que você está repetindo, ou os acertos, ou o seu foco, ninguém te ensina a entender por que você faz o que você faz. Quando você tem uma opção, uma situação de problema ou de compra, por exemplo, ninguém te ensina a te elencar as opções que você tem, as alternativas que você tem, além de só comprar ou não comprar, gastar o dinheiro ou não gastar o dinheiro.
As coisas não se resumem a só isso, se é isso que você pensa. Elas não te ensinam a racionalizar sobre os seus sonhos. Quais são os seus hobbies? Aonde vale mais a pena colocar o seu dinheiro? O que você gostaria de fazer com mais frequência? Por isso, aqui no Poder de Gastar Bem, nós te ensinamos que só ter conhecimento das ferramentas técnicas financeiras e não ter autoconhecimento para saber agir diante de diferentes emoções, diferentes problemas, é como você ir para uma batalha com uma única estratégia. Porque você só vai agir, ou seja, você só vai pensar em outras estratégias diferentes se você estimular o seu cérebro para isso. Obviamente que se você der bons motivos para ele e motivar ele a fazer isso. E como que a gente faz isso? Aprendendo todas essas outras estruturas que eu acabei de te falar. O autoconhecimento é a chave principal para você começar a gastar bem o seu dinheiro naquilo que realmente faz sentido na sua vida. Além disso, o nosso foco também é te dar autonomia para você recalcular a rota sempre que necessário. Por exemplo, se você perder o emprego e passar a ganhar menos dinheiro, ou se você ter uma promoção e passar a ganhar mais dinheiro, então você vai ter autonomia de fazer as modificações, as mudanças que precisam ser feitas para você diminuir a sua ansiedade, para você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque se você espera encontrar por aqui aquelas regrinhas que te colocam dentro de uma caixinha, de um quadradinho que vai te dizer exatamente quanto você tem que gastar em cada aspecto da sua vida, por exemplo, aqueles métodos 50, 30, 20, 70, 30, sei lá o que mais de porcentagem que eles forem falar. Se você está esperando isso daqui aqui, esquece. Isso daqui você não vai encontrar por aqui, isso daqui não é para você. Essas regrinhas, elas existem apenas para limitar você. Elas existem e elas te colocam dentro de uma caixinha e te igualam a todo mundo. E você sabe muito bem que você não é todo mundo. A sua vida não é igual à vida do seu colega, do seu chefe, do dono da empresa, ou de um estagiário que acabou de começar no trabalho onde você está trabalhando. A sua vida não é igual a deles. Então, se a sua vida não é igual a deles, por que você tem que entrar nessas regrinhas que iguala todo mundo no mesmo padrãozinho? E o pior, essas regrinhas são tão fechadas que quando acontece um problema, como uma mudança de emprego, por exemplo, ou você perde seu emprego, você estagna. Você fica presa no problema porque você não consegue resolver. Porque você se desenquadra daquela caixinha. E aí, quando você não está mais dentro da caixinha, você faz o quê? Então aqui você não vai ter essas regrinhas, essas caixinhas. Muito pelo contrário, você vai ter autonomia para fazer as suas próprias escolhas. E obviamente, as melhores possíveis. Agora imagina, depois de tudo isso, você estudar uma paulada de ferramentas de finanças e não ter autoconhecimento. Para você saber, entender o motivo pelo qual você faz o que você faz. Para você conhecer os seus hábitos destrutivos. Te falta autoconhecimento e você não consegue reconhecer eles. Como é que você vai mudar os seus hábitos? Como é que você vai mudar a maneira como você enxerga o dinheiro? Como é que você vai mudar a forma como você gasta e usa o seu dinheiro sem o autoconhecimento? Como é que você vai definir suas metas e os seus sonhos? Se você tem pensamentos que te limitam, se você tem crenças limitantes e você não sabe modificar essas crenças limitantes. O que adianta todas aquelas ferramentas financeiras se você não tem isso? Nada. Entende? Não adianta você ter educação financeira e não ter inteligência financeira. São os nossos hábitos e as nossas crenças que nos movem. Conhecimento só é poder quando utilizado eficientemente. Porque gastar bem é saber usar o seu dinheiro de uma forma que te traga mais prosperidade, mais felicidade. Mesmo que você não ganhe rios de dinheiro, é usar ele eficientemente para você conseguir realizar os seus sonhos, sem deixar de aproveitar a vida e reconhecer suas pequenas conquistas. É ter prazer no uso da coisa e não na compra dela. É conseguir e estar preparado para abraçar as melhores oportunidades que surgirem na sua vida. É poder fazer compras sem se arrepender depois. É fazer o uso de tudo aquilo que você compra. É também conseguir economizar mais dinheiro. Agora que você já aprendeu o que é ter o poder de gastar bem e já entendeu como tudo funciona, como tudo está interligado, você tem a chance de participar de um processo mais intenso, obtendo o poder de gastar bem, se aprofundando e aprendendo a como usar as ferramentas técnicas e as comportamentais com o acompanhamento, com o meu acompanhamento. Eu vou te explicar como é que funciona. O processo está estruturado em 7 módulos, pensados cuidadosamente para você desenvolver
cada detalhe necessário para você obter o poder de gastar bem o seu próprio dinheiro. É claro que a gente tem ferramentas, planilhas, é claro que a gente tem isso ao longo do processo. Mas se você não tem muita habilidade com isso, não se preocupa. Todo o curso pode ser aplicado em papel e caneta. E se você tem um pouco mais de habilidade com o celular, também não precisa se preocupar. Eu tenho uma aula específica te ensinando como aplicar tudo aquilo que a gente aprende no curso dentro de um aplicativo que eu uso no meu dia a dia. Talvez você já tenha tentado se organizar financeiramente, organizar suas finanças antes, e não deu certo. Talvez você esteja pensando que dessa vez vai acontecer a mesma coisa. E se eu te disser que dessa vez vai ser diferente por conta de um motivo? Você vai ter a chance de ter a minha ajuda pessoalmente. Não fisicamente, é claro, né? A gente vai estar ali conversando. Você vai ter a chance de conversar comigo diretamente. Como? Ao menos uma vez por mês, nós teremos aulas ao vivo, onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre o curso, ou quem sabe pedir alguma orientação em relação ali às suas finanças, que eu possa te ajudar. Ou seja, você vai me ter ali disponível durante pelo menos uma vez no mês para te ajudar em algum detalhe do processo. E caso você não consiga pegar tudo ali na hora, não se preocupa, essas aulas vão ficar gravadas. E você vai poder assistir aonde você quiser, quando você quiser. Mesmo que você só tenha 5 minutos na hora do almoço. Eu não sei se é o seu caso aí, mas é muito comum as pessoas que têm dívidas perguntarem para mim se esse curso serve para elas. As dívidas geralmente estão ligadas a aspectos comportamentais. Ou seja, em algum momento ali da sua vida financeira, você fez escolhas erradas e tá tudo bem. Ou não soube lidar com dinheiro ou com cartão de crédito quando você tinha acesso a isso. E tá tudo bem também. E aí pode até parecer que mais dinheiro é a solução para o seu problema da dívida. E ele pode até ser, temporariamente. Mas conhecimento é uma solução definitiva. Então sim, se você está endividado, esse curso serve sim para você. Eu tenho uma aluna, Natália, e ela tinha problema, era ela que tinha problemas com dívidas por conta de comprinhas que ela fazia direto online, nessas lojas virtuais, enfim. E ela vivia endividada com isso. O que aconteceu depois do processo? Ela continua comprando nas lojinhas virtuais, ela continua fazendo as comprinhas dela, mas agora ela não se endivida mais. Resolveu o caso dela. E depois disso que eu te falei, que o curso vai funcionar em 7 módulos, que você vai poder usar planilha, ou papel e caneta, ou celular, que se você estiver endividado, isso daqui vai te ajudar. Se isso daqui não tá bom para você ainda, tudo bem. Eu ainda vou te dar alguns bônus. E o primeiro deles é o curso Seu Primeiro Investimento, que eu não vendo separadamente, que não vai estar disponível para comprar em lugar nenhum. Um efeito colateral, depois que você começar a organizar a sua vida financeira, é sobrar dinheiro na conta. Isso daqui é batata. É óbvio que isso vai acontecer. Só que você não pode deixar seu dinheiro na conta. Deixar dinheiro na conta parado, você está perdendo dinheiro. Então eu vou te ajudar a entender sobre investimentos, aquele básico para você começar, nada muito complexo. Você vai conseguir fazer, qualquer pessoa vai conseguir fazer a aplicação, se ela tiver o dinheiro para aplicar, obviamente, né? Então esse curso serve para te ajudar a fazer o seu primeiro investimento com segurança, com tranquilidade, sem você precisar de ninguém para te ajudar. Então não é só falar sobre investimentos, não. Você vai aprender sobre investimento e vai saber como aplicar, como colocar, onde colocar. A gente vai falar sobre bancos, vai falar sobre corretoras. E obviamente, se você tiver ainda alguma dúvida, você vai ter a chance de falar comigo lá naquele dia da aula ao vivo, uma vez por mês. Você vai poder falar sobre isso também. Outro bônus é o Planner Financeiro, desenvolvido pela minha própria equipe, para te ajudar a seguir a metodologia do curso. Ele foi estruturado com base na metodologia do curso e ele está lá para te ajudar, para servir como apoio. É um bônus que, se você fosse comprar separadamente, você não ia conseguir comprar também, porque eu não vendo isso separadamente, que vai te acompanhar ali mensalmente, ajudando você a manter o foco no curso, nas suas metas, nas estratégias que você vai utilizar ao longo do curso, ou para investir mais dinheiro, ou para aproveitar ainda mais o seu dinheiro, ou quem sabe para realizar algum sonho que você tanto quer. E se essas coisas ainda não tá bom para você, você vai ter acesso ao terceiro bônus, que é um grupo VIP exclusivo só dos meus alunos, onde você vai ter acesso diretamente à minha equipe para te auxiliar. Você vai ter acesso aos outros participantes, onde eles compartilham
as experiências dele. Então você também vai poder compartilhar suas experiências, aprender junto com os seus colegas, fazendo com que a sua jornada ao longo do curso vire praticamente uma consultoria particular. Então, se você quer obter o poder de gastar bem e ter todos os benefícios que ele carrega, se inscreve no botão abaixo. Logo depois que você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com as orientações de como acessar o curso, onde você vai receber a senha para a plataforma e as primeiras orientações para você dar os primeiros passos. E eu te recomendo que você assista o módulo, não pule esse módulo, o módulo onboarding, que vai te mostrar todo o passo a passo e todo o processo de como vai funcionar o curso. E ele ali é a chave, é o norte para você começar a transformação na sua vida financeira. E se por algum motivo você não gostar do curso, entender que ele não serve nada para você, que não vai agregar nada na sua vida, caso ele não atenda as suas expectativas, em até 15 dias você pode solicitar 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, você não vai ter risco nenhum. Você vai poder comprar, assistir, entender se gosta ou não gosta. E em 15 dias você pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu te devolvo sem fazer pergunta nenhuma para você. Você pode ficar tranquilo. Então, olha só, depois dessa garantia de 15 dias, você não tem nem motivo para não testar, né? Então, clica no botão abaixo aí, se inscreve e a gente se vê nas aulas.